Oi, boa noite. Sou a Sandra Helena Pedroso, sou contadora, especialista em projetos sociais e culturais e estou vice-presidente do Sindiconte Rio. E é com muito prazer que hoje vou conversar com meu amigo Luiz Antônio Oxendorf Leal. Acho que aprendi o nome dele. E a gente vai falar sobre gestão financeira pessoal. O nosso sindicato tem 103 anos, gente, representando os profissionais liberais da contabilidade, contador e técnico em contabilidade, na defesa dos interesses destes profissionais, frente às outras entidades, aos órgãos, à sociedade, órgãos públicos, privados e principalmente na valorização da classe contábil. A gente tem que cada vez mais frente à sociedade, mostrar o nosso papel, como a gente é importante para a sociedade. E por isso que essa live hoje sobre gestão financeira é muito importante para a gente trocar. Queria também convidar vocês para, assim que a pandemia acabar, irem conhecer o sindicato. Nós estamos num prédio histórico que está ali no centro do Rio, na Buenos Aires, esquina com a Regente Feijó, e gostaríamos muito de receber vocês, né? E a gente tem que falar muito desse papel nesse momento da pandemia, né? A gente vai, inclusive, começar a conversa sobre a CCT. Nós temos como função proteger os profissionais liberais e a gente buscar melhorias contínuas através de uma melhor condições de trabalho, tempo, local. Então, fiquem de olho que estamos começando a conversa sobre a CCT. E a gente tem que falar que essa gestão 2018-2022, ela tem como mote construindo parcerias para um sindicato mais forte. Agora, a gente só vai ser mais forte se você participar. Por isso, queria muito que vocês participassem, que fossem ao sindicato e nos seguissem nas redes sociais. Então, eu quero muito, assim que acabar, a gente se encontre. Durante a live fica difícil a gente responder as perguntas, vou tentar, mas não vou prometer, mas mande pra gente por mensagem direta que a gente responde sem fala, né? Já tô vendo que o Luiz está aqui, eu vou aceitar ele aqui para a gente participar dele ao vivo, né? Vai, Luiz, pede para participar para a gente entrar aqui e a gente jogar uma conversa fora, pode ser? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei ele aqui. Vamos nós! Meu amigo Luiz. O Luiz Oi, Luiz! Deixa eu corrigir aqui. Tudo bom, Sandra? Boa noite a todo mundo. Tudo bem? Tudo bom? Ó, legal. Luiz, fiquei muito contente da gente debater sobre finanças pessoais, que esse é um tema que a gente discute muito, né? No programa de voluntariado da classe contábil, esse é uma dos subprogramas que a gente tem. E a gente fala muito, porque a educação financeira e a educação fiscal é fundamental para as pessoas no seu dia a dia. Não só para a sua vida pessoal, pensar em orçamento doméstico, mas também nas suas empresas, né? A gente está vendo aí os auxílios emergenciais para as pequenas e médias empresas que está saindo, mas eu acho que as pessoas têm que sempre avaliar, vale a pena mesmo? Né? Então, essa é uma dica. Mas aí, queria que você se apresentasse primeiro para a gente começar essa conversa que temos aí 50 minutos para falar, bater papo. Queria mandar primeiro um beijo para a Sandra Mendes, que eu vi que ela acabou de entrar, uma xará sua. Ela é uma amiga que eu atendo lá no Doutor Finanças. Ela já fez um depoimento na minha aula. Acho bacana. Eu vi que ela acabou de entrar. Então, um beijo para ela. Xará sua, né? Bom, Sandra,
Eu queria, nos meus minutos iniciais, mandar um grande beijo aí para o Sindiconte Rio, para todo mundo da diretoria, gestão 1822, e especialmente o nome da nossa presidente Diva Gesualdi, a nossa vice-presidente que está agora me recepcionando na nossa live, toda a diretoria, os conselheiros, os delegados, e principalmente a diretora cultural e de divulgação, Fátima Bernardo, que foi quem primeiro falou comigo sobre essa questão da educação financeira no Sindiconte Rio, e que através da Bárbara chegou até onde a gente está agora. Então, um beijo para todo mundo, considerem-se beijadas, abraçadas, cumprimentadas, e vamos lá. Bom, eu sou professor universitário, atualmente eu sou conselheiro também do CRCRJ, lá eu estou exercendo a vice-presidência de pesquisa e estudos técnicos, e pelo biênio agora, 2021, na gestão do nosso presidente Samir Neme, e lá na universidade sou professor da UFRJ, com uma disciplina de que eu gosto muito, finanças pessoais, e também leciono ética profissional. E sou muito feliz porque, basicamente, a minha profissão de professor, ela exige de mim muita leitura, muito estudo, muita interação como essa que eu estou fazendo. Então, assim, é um tipo de atividade laboral muito prazerosa, né? Então, eu costumo dizer que eu estou no paraíso em termos de questões de trabalho. Concluí o doutorado há pouco mais de um ano, fiz o meu estudo nessa área, dentro da área de psicologia, para estudar o perfil da pessoa perante a renda, os gastos, o orçamento, etc. E já tenho um trabalho aí de peso, né, desde 2016, como doutor Finanças lá na Escola de Educação Previdenciária, que, aliás, você também faz parte, né, lá como doutora Finanças. E nós atendemos em nome do nosso programa de voluntariado lá. Então, eu queria também mandar um abraço, porque a minha interação primeiro foi com o Creton, né? Uma grande coincidência, o Doutor Finanças, ele começou comigo desde 2016, no mês de setembro. E foi precisamente nesse mês, setembro de 2016, que o ex-conselheiro Creton, ele me chamou para fazer uma palestra lá na prefeitura. Então, foi uma grande coincidência. Bom, ele teve um probleminha, então até explicar para as pessoas, né? Ele teve um probleminha, e aí a gente... Não, beleza. Abandonar um pouco, não, né? Eu quando vi que você tinha mandado aquele beijo lá para todo mundo antes, falei, acho que vai ser com a Sandra. Beleza. Não, mas é só para mandar um abraço, talvez ele esteja claro, participando, porque é uma coincidência muito grande, eu acho que é bacana isso daí. Mas é porque foi tudo muito rápido. Não, mas a gente está pronto para isso mesmo. Não tem problema. Eu falei, não tem problema, a gente faz com isso. Se não fosse assim, não ia ser com a gente, Sandra. Ué, não é? A gente está se virando muito bem, por sinal, hein? Bom, então, Sandra... Luiz, uma coisa que tem me chamado muita atenção nesse período de pandemia é a questão de uma falta de previsão das pessoas, sabe? E também a questão das rotinas financeiras, as rotinas de planejamento, que eu acho que tem, pelo que tenho visto das pessoas, está faltando. E eu acho que a gente podia falar falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma sequência... lembro que em algum momento eu fazendo palestras, falando, e eu falava para as pessoas assim, não, eu tenho que ter no banco, no mínimo, quanto para ficar tranquila? Isso é uma pergunta para mim? Tem uma dica boa, sim. Já vi que a Ilan entrou aí também. É a nossa diretora aí. E também lá no conselho. Bom, existe um ditado que o céu é limite, né? Quanto mais dinheiro, melhor, mas eu não gosto muito disso não, Sandra. Eu vou um pouco na contramão dessa questão. Eu sigo muito uma frase em inglês chamada more money, more trouble. Mais dinheiro, mais problemas. E existe um determinado perfil nosso de comportamento perante as finanças pessoais que, se ele estiver conosco, quando a gente tem uma renda de 5 mil, se a gente passar por uma renda de 10 mil, mantendo esses hábitos, eles vão estragar a nossa vida, só que no patamar de 10 mil. Se a gente subir nossa renda para 30 mil, isso vai acompanhar. Consequentemente, se for para 80, 100 mil por mês, é um exemplo, os mesmos problemas.
A diferença vai ser que quem ganha 5 deve talvez aí uns 30, 40 mil. E quem ganha 20 mil deve 1 milhão, 2 milhões. Essa que é a grande diferença. Né? Você estava falando sobre a falta de previsão É, como um dos problemas. Né? Eu costumo enquadrar essas questões das finanças pessoais basicamente em 4 partes. Eu chamo de fases. E são fases que, no meu entender, acompanham toda a vida da pessoa. E essa parte que inclui isso que você acabou de falar é a segunda parte, ou seja, a parte do processo orçamentário. Ok? Qual será, pergunta para você, qual será o item que eu julgo ser mais importante ainda do que essa falta de previsão? O que você hum, acha? planejamento. Não, eu diria que a falta de previsão é uma espécie de planejamento, está Ah, dentro do tá. assunto. Eu classifico, Sandra, como uma questão mais prioritária o endividamento, mas eu vou falar da sequência ainda, só essa questão que você acabou de falar. Eu acho que por mais expert que a gente fosse, a gente não teria como prever a pandemia, né? Liberando. Eu estava acompanhando principalmente algumas coisas da Austrália, que eu acompanho muito o que acontece por lá, e lá o bicho estava comendo solto. A Austrália já estava com muitos problemas, já indicando uma pandemia e tal, não usava essa palavra. E quando chegou aqui, lá na Ásia, por exemplo, já tinha alastrado. Então a gente não podia prever isso. Consequentemente, como é que a gente ia saber que a gente ia ficar 1, 2, 3, sei lá quantos meses em casa? Então, não há previsão, não há planejamento que pudesse suportar esse tipo de coisa. Né? Porém, uma outra questão que está associada aí na terceira parte desse planejamento que eu faço, que é a parte de poupança e investimento. Seria bom a gente ter um fundo de reserva para esse tipo de coisa, né? Aí, de novo, aquela questão, como é que a gente ia imaginar, sei lá, hoje a gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai ficar, mas como é que a gente ia imaginar que a gente ia ficar alguns meses dessa maneira como a gente está, né? Então, na minha opinião, a questão do fundo de reserva, nesse momento, mesmo quem não teve um planejamento, quem não teve essa previsão bem feita, se tiver um fundo de reserva gordo, sei lá, vou chutar um número aqui, tá? 20, 30, 40 mil reais no investimento de renda fixa que você possa resgatar, não está tendo tanto problema como alguém que não tem esse tipo de reserva. Aham. Então, esse planejamento que eu falei ainda agora, ele prevê o terceiro passo, o passo da poupança e do investimento, que é onde a gente tenta é, fazer Ver. um fundo, uma Sim. rede de segurança, digamos assim, para em casos como esse, a gente poder nutrir a nossa família com recursos no caso de uma eventual ausência de renda, como está sendo o caso para algumas pessoas. Determinados tipo de funcionários, como servidores públicos, por exemplo, estão sofrendo, mas não estão sofrendo tanto. E aí, para essas pessoas, o fundo de emergência ou o fundo de reserva não é uma questão assim tão importante. Mas, além dessa questão da falta de previsão, como você indicou, eu sugeriria também bastante atenção na reserva de emergência. Então, Por... Luiz, mas olha Ah, só, vamos ainda falar. Porque, assim, quando a gente fala que a pessoa tem que ter um fundo de reserva, na verdade, eu entendo até que a gente tem que começar não só a se planejar, mas também o seguinte: só gastar o que tem, né? Planejar o consumo. As meninas, gente, todo mundo gosta de sapato, mas não dá para comprar um monte de sapato, a gente só tem 2 pezinhos. Então, assim, só comprar outro, né, quando acabar, usar mais do que uma vez, fazer umas reciclagens, né? Porque se você não consegue controlar o seu consumo, será que a gente consegue fazer uma poupança? de forma alguma. Por isso é que eu acho, por exemplo, essa questão, quando você tocou no assunto da falta de previsão, e no meu enquadramento teórico, essa questão da previsão está ligada diretamente ao processo orçamentário. Né? Então, o orçamento deveria contemplar essa questão. E aí você vai encontrar vários autores, várias pessoas que vão teorizar sobre o valor desse fundo. Né? Quanto eu devo ter no fundo de reserva? 3 mil, 8 mil, 18 mil, 70 mil? São muitas variáveis que você tem que considerar para isso. Basicamente, o que a maioria das pessoas fala é algo em torno de 3 a 6 meses dos seus gastos
prioritárias. Então, você teria que fazer algumas contas em casa. Por exemplo, eu ganho, sei lá, R$ 5.000, mas eu consigo viver com 2.800 ou R$ 3.000. Então, 3.000 vezes 6, 18. Esse seria uma boa conta para eu ter de fundo de reserva. E lembrando bem, Sandra, a gente vai falar isso ainda mais na frente, eu acho. Estamos num período de muito convidativo para investir em ações, por exemplo. Porém, é muito recomendado que a gente forme esse fundo primeiro, antes de ir para os investimentos, ok? Então, existe também uma outra abordagem teórica de que a gente não deve fazer investimentos sem pagar as dívidas antes, tá? Isso é fundamental. Mas tem uma outra corrente, às vezes em algumas palestras, algumas pessoas rebatem um pouco, e eu entendo, e também concordo. Porém, você poderia, ao mesmo tempo, pagar dívidas e fazer investimento, desde que o seu investimento não seja um valor tão grande. Então, você mantém seus recursos mais direcionados para o pagamento de dívida, porém, mantém lá, sei lá, R$ 50 por mês, R$ 200 por mês, só para criar o hábito de depositar todo mês no seu fundo, para fazer para a aposentadoria. Basicamente seria isso. Não sei se eu respondi ou se eu compliquei, né, minha Não, diretora? porque assim, a gente está falando, a gente pode ter aqui na live pessoas dos mais variados níveis, né, de salários. E assim, o empreendedor que tem um escritório contábil ou que tem um pequeno negócio, eu acho que ele também tem que fazer um planejamento e pensar nisso. E a gente está vendo a questão do auxílio emergencial para as PMEs, é exatamente um pouco isso. Como é que você diz quanto você precisa? Como é que você comprova se você não está o tempo inteiro tem isso colocado no papel? Que isso eu acho que é uma outra questão que a gente podia falar, que é essa questão de Sim. colocar no papel. Não sei, eu lembro que eu trabalhei em algumas comunidades aqui no Rio, né? E aí eles falaram assim: não, dona Sandra, eu tenho tudo aqui na minha cabeça. Então, só lembrando, nós temos um prêmio Nobel, eu esqueci o nome do vencedor do prêmio, ele fez uma exposição sobre isso, sobre a tal da contabilidade mental. E nós não somos isentos dessa contabilidade mental. Todos nós temos, você tem, eu tenho, todos nós temos esses números todos na cabeça. E lembrando rapidamente, da renda a gente lembra porque normalmente a gente tem uma, duas, três fontes de renda no máximo, quatro, vamos estourar. Então é fácil lembrar quanto ganha, só que a gente não lembra sobre quanto a gente gasta. E aí quando a gente faz uma conta rápida de cabeça, como você falou, a gente faz assim, ganho 5 e lembro de 3.500. Cadê os outros 1.500? Que eu não consigo lembrar. Então, é necessário o registro. E aí, como somos contadores, a gente sabe que todo o processo de escrituração, acumulação em contas, evidenciação em balancete, balanço, etc., tudo isso é muito importante. Não só para a pessoa física, como para a pessoa jurídica. Né? Agora, vamos falar que a gente está falando de várias fontes, senão as pessoas vão achar que a gente é rico, milionário. Olha só, a gente é professor, hein? Por isso, então, várias fontes de renda. Porque se fosse minha diretora, eu tenho algo para falar para você. Eu já posso dizer que tem uma fonte passiva. Né? Eu já tenho prática, eu tenho pouco tempo de prática de investimento em bolsa, e 1 ano e meio no máximo, mas já tenho aí pouquinho, digamos, R$ 200 por mês mais ou menos, mas isso já daqui para frente vai crescer, isso já é rendimento passivo, mas isso foi uma semente que eu plantei há 1 ano, digamos assim. Então eu já tenho uma parte do meu orçamento que vem de dividendos de ações. Uma coisa que eu nem passava pela minha cabeça, a questão de 3, 4 anos atrás. Então foi depois que eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou entrar para o mercado financeiro. E tropecei bastante, porque é uma coisa um pouco complexa no início, mas agora é tranquilo. Então, fundos imobiliários e juros sobre capital próprio, dividendos de ações, tudo isso já faz parte do meu orçamento. Eu já tenho uma expectativa todo mês de que eu vou receber. E ele sempre, no mês seguinte, é um valor maior do que o mês anterior. Então, poxa, eu posso dizer que eu tenho uma renda passiva, minha diretora. Isso aí. Então, e isso é muito legal. Você vê, você falou, você começou com R$ 50, 50 aqui, 50 ali, né? Eu lembro que teve uma época que a gente tinha uma poupança que a gente chamava de poupança programada,
Então, todo mês você trabalhava, você dava assim, você botava estipulava lá um valor, e aí todo mês descontava aquele valor, né? E Então, aí você fazia uma previsão, né? Você pode fazer isso também com a previdência privada, que também é uma maneira, ou um PGBL, um sim. VGBL, né? Eu pessoalmente, eu não sou favorável à previdência privada para o meu caso, porém ela é altamente indicada em alguns casos. A gente teve até uma live na semana passada com os meus alunos, eu convidei uma pessoa que era especialista e ela fez a apresentação com base nesses benefícios que a previdência privada tem. Eu me lembro pelo menos de um, por exemplo, quando o titular da previdência morre, os herdeiros não precisam esperar o inventário, por exemplo, para sacar esse dinheiro. Então, Aham, só isso daí, para mim, já é um ponto fundamental. entendi. Agora, uma maneira errada da gente calcular, da gente comparar a previdência privada é comparar ela com algum investimento, como bolsa, por exemplo. Vai perder de longe. A previdência privada não é para rendimento, mas é uma opção, como você falou. Ah, Minha diretora, eu queria fazer uma comercial rapidinho aqui, pode? Lá da pode. nossa, que também tem a ver com você. Doutor Finanças, Escola de Educação Previdenciária. É aí na Buenos Aires também, na mesma rua do sindicato, só que número 33. O fone lá é 2334-1846. Então, nós temos lá o atendimento Doutor Finanças, com base nele é que eu estou fazendo essa minha exposição. Tá? Então, para quem estiver assistindo a essa live, não só para si, mas para recomendar, quem tiver qualquer problema sobre finanças pessoais e quiser fazer parte, quando a pandemia acabar, que você falou, né, para receber e abraçar todo mundo, É, os atendimentos provavelmente vão voltar. Escola de com Educação certeza. Previdenciária. Se Deus quiser. E aí, uma outra coisa que a gente, quando a gente está falando de endividamento, também a gente tem que falar, é a questão das instituições financeiras, né? Sim, Porque a gente tem uma questão, até pouco tempo atrás, que a gente tinha vamos chamar assim, a palavra correta não é essa, né? Um monopólio, mas a gente só tinha 5 bancos. E aí chegaram os fintechs, né? Os bancos digitais que vieram para mudou tudo. mudar Aí mudou o tudo. panorama completamente. E aí, o que que você pode falar um pouquinho sobre isso? É... Tô vendo também Sara Vieira, se é quem eu estou pensando, é lá do Rio Grande do Norte. Estamos chegando lá Olha, no Nordeste. é, Beijo, Sara. É, Sandra, os bancos sempre foram um problema muito sério, inclusive para investir antigamente, né, as taxas de corretagem, por exemplo, eram muito caras. Isso falando de outras instituições que são as corretoras. é, Então, hoje em dia, para a gente resumir bastante, como a gente tem pouco tempo, a gente tem que, assim, isso é uma recomendação minha, tá? É o que eu faço na minha vida e eu acho que poderia recomendar. É muito importante a gente gastar pouco com tarifa bancária. Então, as fintechs vieram, como você acabou de falar, é muito simples. Eu abri uma conta num desses bancos digitais, levou 15 minutos, alguma coisa assim. Anexei lá a carteira de identidade, o comprovante de renda, minha conta estava aberta. Uma semana depois chegou meu cartão, senha, eu já pude entrar. E esse banco que eu uso, ele já tem a corretora atrelada, então nem tem que mandar o dinheiro para a corretora para comprar ações, por exemplo, fica dentro do próprio banco. Isso é uma facilidade muito grande. Se você for ver, algumas pessoas ainda perdem muito dinheiro com tarifas bancárias, e o que é muito pior é, são tarifas que elas não sabem que estão sendo descontadas é. ou não têm noção de que podem ir lá e pedir para tirar. E eu mesmo, eu tive esse problema. Tem 2 anos, não mais do que isso, que eu resolvi. Eu fui lá e pedi, olha, eu quero reduzir. E a menina falou, você pode reduzir para zero. Ah, eu quero. E uso tudo do banco que eu uso, que é onde eu recebo meu salário da universidade, eu faço pela internet e não sou cobrado disso. Aham. Então, esse é um cuidado muito especial. Esse planejamento que eu tinha passado para o Creton inicialmente, consta lá uma questão do instituições financeiras. A gente precisa muito caminhar com elas para a evolução do nosso patrimônio. Então, eu preciso saber lidar com bancos. Algumas questões, não ter muitas contas correntes, então é bom a gente ter poucas contas correntes, e, se possível, essa que você falou, das fintechs. Então, você tem aí algumas, poxa, me ocorrem aqui umas 3 ou 4, pelo menos, grátis, que oferecem toda sorte de produtos que os bancos normais oferecem, só que você vai pagar praticamente nada por isso. Então, sei lá, eu pagava perto de R$ 60 por mês. Quando eu parei de pagar,
eu fiz uma conta rápida, tudo que eu ia pagar até o fim do ano, e me dei um de presente, comprei ações, 400 e poucos reais naquela época. Fui e me dei esse presente. Falei, o dinheiro que ia para o banco, por tarifa, agora vai ficar rendendo dinheiro para mim com ações. Então, isso que você falou, na minha opinião, é muito importante. Muito importante. Essa questão das instituições, né? Eu comecei, meu segundo emprego foi numa caderneta de poupança, lá nos anos 80. E eu acho que isso ficou também muito enraizado nas pessoas, porque no meio dos anos 80, muito banco quebrou no Brasil. E acho que isso também, quando você tem as instituições sólidas, também pode ser que isso é que propiciou que as pessoas ficassem ligadas só nisso, né? Depois, nos anos 90, com a coisa do Collor, que sem fazer política, achei muito interessante ele hoje pedindo desculpa à população do Rio de Não Janeiro vi, não. pelo confisco. Eu Que falei, coisa. que será? Eu agora não adianta. E tem gente temendo o confisco, e tem pessoas muito próximas a mim que estão temendo. Pô, será que vai ter confisco? Assim, minha resposta para essa pessoa foi, eu acho muito pouco provável. O mundo hoje é outro. Na década de, acho que era 90, eu lembro que era 1990, eu estava até lá em São Paulo quando isso aconteceu. Acho improvável, Sandra, que tenha novo confisco. Ainda bem que ele se arrependeu. Não, e também tem uma questão, né, que já que a gente está falando das instituições. Hoje a gente tem uma coisa que é o Fundo Garantidor, e eu acho que isso também foi um pouco o que as pessoas têm receio. E eu lembro que quando a Delfim, que foi uma das últimas a quebrar, que, nossa senhora, não, só paga até tanto, né? Depois também a questão do Unibanco, quando o Itaú comprou o Unibanco, essas confusões todas, isso também mexe muito com as pessoas, né? E aí fala assim, fintech não tem fundo garantidor. Mas, assim, eu acho que isso é muito difícil hoje. Eu acho que a gente tem uma rede de proteção maior do que tinha aquela, né? Naquela época, se jogava muito na bolsa e comprava e vendia. E a gente tinha um fator que a gente que é contador tem que lembrar, que outro dia pegando aqui um livro da Correção minha monetária época de integral. faculdade, aquela Inflação. de inflação. Hoje a gente também não tem isso, mas a gente Então, Sandra, tem que olhar as outras coisas por eu causa penso da o inflação seguinte, e da taxa de juros, né? são outros tempos, né? Por exemplo, uma disciplina que eu já lecionei na universidade foi análise de balanço. Não sei se você já lecionou análise de balanço. É uma disciplina muito maravilhosa porque você sai daquela parte mecânica da contabilidade e começa a falar como se fosse um médico, né? Esse balanço aqui, do jeito que ele está evoluindo nos 5 anos, daqui a 8 anos ele vai ter problema, assim, assado, tá uma coisa bem técnica. Você pegar um bom analista de balanço falando, você vê que é um papo bem técnico. Aí, por exemplo, hoje em dia, eu não perco tempo analisando empresas, embora possa fazer. Eu ligo o YouTube, vejo pelo menos 8 pessoas maravilhosas que fazem 2.000 análises em 2 semanas e colocam lá gratuitamente. Eu falo, não vou ficar perdendo meu tempo queimando neurônios se eles fazem uma análise espetacularmente melhor do que a minha. Entendeu? O único trabalho que eu vou ter é como eu conheço essa linguagem, eu vou entender o que ele vai estar falando. Então, hoje em dia, o cenário está muito melhor, diferenciando daquela época, né? Então, antigamente a gente tem a KPM, não sei se você lembra disso, que faliu também. Então, hoje em dia, existe legislação, a CVM está muito mais atuante, existe uma legislação muito forte, custos baixíssimos. Para você ter uma ideia, acredito que essas pessoas que estão nos assistindo não devem ter ideia disso. Nosso presidente acabou de entrar lá. Hoje em dia, vou exagerar, botar um exemplo assim, bem, bem exagerado, tá? Se eu quiser começar a investir em ações com R$ 5, eu consigo. R$ 5. Okay? Aí você fala assim, poxa, como? R$ 5? Tem uma ação da Klabin, por exemplo, que é R$ 4 e pouco. Então, eu, através de um banco desse que tem corretora atrelada, eu entro em contato, faço uma operação durante o pregão e compro uma ação de R$ 4 e pouco. Sou investidor, sou dono dessa empresa. Então, isso há 10 anos atrás era uma situação impensável. Hoje em dia, as coisas estão muito fáceis.
né? E aí você tem um pouco, se você adicionar um pouco de, de matemática financeira, isso que a gente estava falando ainda agora, essa previsão, colocar tudo em orçamento, fazer conta para 5, 10, 15, 30 anos, os meus alunos têm, em média, para você ter uma ideia, 24 anos de idade. Nossa, eles nem sabem o que é inflação. Não, o que eu ia te perguntar agora, o que você daria para ter 24 anos hoje, Sandra, com seu conhecimento? Nossa Senhora! Então, Nossa! aí eu fico perturbando a 24 anos cabeça eu me deles. formando na faculdade. Eu fico perturbando a cabeça deles, meus alunos, com essa idade, com esse conhecimento do mundo do jeito que está. Existe aí uma teoria de que com 10 anos você enriquece com bastante facilidade, né, com qualquer tipo de renda. Então, com o conhecimento disponível que a gente tem, com a facilidade que tem, com os custos baratos, você estava falando sobre as fintechs, tudo está convergindo para isso. E aí, o que, que acontece? Ó, a Ilan está recordando dos 24 anos dela. Não, e agradecer o Renato Mansur, que entrou, que está na live também. Ah, bom. Obrigada pelo prestígio. Ele é garotão, né? Gosta de falar de surf, aquela coisa toda. Foi Muito bacana ele. Foi meu parceiro de corredeira. Isso aí. Então, aí tá as coisas estão assim muito fáceis, né? Então, eu já estou na faixa dos 50 anos, então eu já estou começando a beirar a ida para a aposentadoria e ainda vejo muito espaço para eu crescer. Então, quem hoje tem 24 anos, com esse conhecimento todo, com essa pluralidade imensa de conhecimento grátis do YouTube, por exemplo, muitas plataformas que ensinam para você praticamente qualquer coisa. E aí, o que, que une isso tudo, que eu acho que é o motivo principal da nossa live? Educação financeira, né? A crise de 2008, ela veio e pegou todo mundo, basicamente todo mundo no mundo inteiro perdeu aí em torno de 30%, que estava uma onda de colocar em fundo, em bolsa, não sei o quê. Então, as estratégias nacionais de educação financeira do mundo inteiro começaram logo depois dessa crise de 2008, né? E aí, alguns dos textos científicos, Sandra, que eu tenho lido, eles estão apontando essa pandemia como uma segunda oportunidade, como houve a crise de 2008, para a gente entender definitivamente que a gente precisa desse conhecimento. Então, se eu sou um professor universitário, não importa a disciplina, se eu sou um médico, se eu sou um caixa de supermercado que acabou de ganhar, de ter esse emprego e tem uma renda compatível com esse cargo, ou eu acabei de entrar no meu primeiro concurso público, no primeiro nível, o meu salário não é tão grande assim, tudo. Para qualquer pessoa, a educação financeira pode trazer benefícios maravilhosos. Então, quanto menos idade, como a gente estava brincando ainda agora, a pessoa próxima aí dos 20 até 30, 35 anos, ganhou na loteria, a partir de hoje, assistindo a esse vídeo, pode considerar, ganhou na loteria, juntando 100, 200, 300 reais por mês, ganhou na loteria. É só esperar o tempo passar e não fazer besteira. Então, é muito importante a educação financeira. E aí, o próprio Sindiconte, através dessa iniciativa, que, né, propiciada aí pela nossa diretora Fátima, através da vice-presidência na sua pessoa, está propiciando a educação financeira. Eu tenho acompanhado algumas ações do sindicato, lá no Conselho também, através do PVCC. Não preciso falar de PVCC para você, né? Nós temos algumas ações que incluem a educação financeira. A minha própria disciplina na universidade, Finanças Pessoais, é sobre isso. Então, existem muitas oportunidades. Então, cuidar da saúde, cuidar do dinheiro, do patrimônio também é bastante importante. Estou monitorando o tempo e você vai direcionando aí. Qual é o próximo assunto? E aí, essa coisa da educação financeira, né? Eu falo sempre, eu tenho alguns sobrinhos, mas vou falar de dois que são mais... pensam mais nisso, né? Tem o Daniel, que tem 11 anos, que não, meu dinheiro tem que investir. Ele aplica em bolsa e monitora a bolsa. Com 10 anos? Uau, fantástico. Ele diz que ele quer ter uma outra vida. E tem a Teodora, que tem 7 anos, que o negócio dela é cofrinho. Tem que ter cofrinho e os outros podem gastar dinheiro para ela, para as coisas para ela, mas ela eu defendo o cofrinho, hein? Também. Eu defendo. A propósito, eu estive na Alemanha tem, deixa eu ver, 6 anos, e eu fiquei sabendo que lá tem um evento, se não me engano, em outubro, que é o Dia Internacional da Poupança. Os alemães levam seus filhos para os bancos com os seus cofrinhos. É tipo um rito de passagem.
E aí os pais acompanham a criança até o banco, aí o filho fica muito empolgado com isso. A minha filha, por exemplo, adorava quebrar o cofrinho para ver aquelas moedas caírem assim. Isso tem que ser celebrado, tem que ser um evento dentro de casa. Então, eu sou muito defensor do cofrinho. A gente sabe que não rende nada e tudo, mas o hábito de achar uma moeda, vai lá e rende coloca. sim, ó. Porque, olha, vou dar uma dica aqui para a galera. A gente tem que guardar a moedinha de R$ 1,50. Porque aí ela não faz muito volume e dá muito dinheiro. Porque moedinha de 10 centavos, 5 centavos, realmente não faz. Dá mais trabalho. Então, assim, você guardar as maiores moedas também é muito interessante você ter essa educação de que você tem que poupar, né? Porque acho que a ideia do cofrinho é a questão da poupança, né? E ela dá tanto valor que, por exemplo, a gente tem algumas iniciativas, né? Iniciativas sociais, tipo Casa Ronald McDonald, Instituto Saber, que você pega e tem em algumas drogarias, supermercados, você tem os cofrinhos para você botar não só as moedinhas, mas você pode botar o troco, né? Você tem iniciativas dos trocos solidários. Então, isso é uma maneira também de você estimular a pessoa a pensar ali no que ela está comprando e aquele troco dá, né? Eu lembro que eu fui ao Canadá 2 anos atrás, num museu, e aí ele falava isso para a gente, assim, quando você terminava, ele falava para você assim, você não quer deixar... Você gostou da exposição? Se você gostou, você não quer contribuir com as suas moedinhas para uma próxima exposição? Aí eu falei, pô, as moedinhas. Ele falou, porque se todo mundo deixa uma moedinha, a gente consegue fazer um pouquinho de uma outra experiência, né? E eu acho que isso... Você não acha que isso a gente valorizou pouco no Brasil? Bom, a propósito, a gente estava retornando de uma missão que eu fui junto com você e outras pessoas que eu não lembro, mas eu lembro que nesse dia você falou do Canadá, aí você abriu meus olhos assim, Canadá, que barato. Aí eu tive no Canadá uns 2 anos depois dessa data e fiz uma contribuição dessa. Estava entrando no metrô e tinha umas pessoas lá coletando moedas para um fundo, alguma coisa assim. Eu achei bacana isso daí. Me perdi na sua pergunta, desculpa. Não, se a gente não estimula essa questão da poupança desde as crianças, principalmente os cofrinhos. Sim, eu acho que estimula bastante. É um hábito que a gente tem que ter, inclusive, não sei se você já reparou isso, mas em qualquer lugar que você ande aí pelo centro, por exemplo, você vê pessoas vendendo cofrinho, que é uma ideia antiga, porém que não saiu de moda. Então, a figura do porquinho, né, o bicho que vai engordando e tudo, e a ideia de que você vai colocar um recurso e ele vai juntando, né? A gente pode comparar o nosso patrimônio que ele vai engordando, ele vai ganhando riqueza com o tempo. Então, o porquinho vai ganhando riqueza conforme a gente vai colocando as moedas prioritariamente de R$ 1 ou de 50 centavos, conforme você falou, né? Para dar menos trabalho, digamos assim. Então, quanto mais cedo a criança atentar para isso, melhor. Lembrando uma coisa, Sandra, o nosso Ministério da Educação, no seu site, ele tem disponível um conjunto, uma coleção de PDFs, de livros de educação financeira, aberto a qualquer pessoa no país inteiro. Então, para as séries do fundamental até o ensino médio. Cada série tem o seu livro para o aluno e tem também um livro para o professor. Tanto o do aluno como do professor são grátis, você baixa na hora, não precisa de cadastro. É só você ir lá, clicar, ele vai direto para o seu HD. Material preparado com questões pedagógicas elaboradas e tudo, e eles são para cada nível. Então, terceiro ano do ensino fundamental é mais simples do que o segundo ano do ensino médio, por exemplo. Então, em casa, a gente pode estimular a educação financeira, assim como nas escolas, né? Através da leitura desse material. E aí, por consequência, a poupança ela vem atrelada. Com certeza. Agora, duas coisas mais que eu queria que a gente falasse, que eu acho que a gente tem que falar muito, estimular muitas pessoas a pensarem, que as pessoas não gostam de falar, que é de morte, né? Usufruto e sucessão. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Essa culpa católica que a gente tem de não falar da morte. Esse item, usufruto e sucessão, ele é muito interessante. Eu amo falar sobre isso. E é quando mais as pessoas arregalam os olhos quando eu estou falando.
porque eu faço algumas perguntas assim com uma cara bem séria, né? Olho para a audiência, olho, chego perto assim, você já pensou na data que você vai morrer? A pessoa leva um susto, que coisa é essa? O cara vem falar de dinheiro aqui, de riqueza, fala em morte. Mas a data estimada da nossa morte, ela é importante para a gente ter uma noção de consumo daquilo que a gente junta. E aí vem, a gente já abre assim dois grandes grupos. Tem um grupo do qual eu faço parte que pensa o seguinte: o dinheiro que eu ganhar na minha vida com o meu esforço, eu quero usar em vida. Isso aí. Ok? Então, assim, sendo bem extremo, eu quero consumir meu último real, na minha última respirada, minha respiração. Morri agora e consumi meu último real. É claro que isso não vai poder acontecer. É. Tá? Mas a gente tem como alguma metodologia científica para a gente aproximar um pouco isso daí. Não faz sentido, Sandra, eu me matar de trabalhar e passar, por exemplo, um apartamento para um filho. Na minha concepção, isso não faz sentido. Já fez sentido. Aliás, tem uma questão muito interessante. Antigamente, existia nas famílias a cultura da gente comprar o túmulo para a família. Não sei se você lembra disso. Uhum. A minha família fez isso. Pois é. Então, isso era muito comum. É. Depois dessa época, digamos assim, houve um incentivo muito grande para a gente ter a nossa própria casa. E aí eu entrei nessa. Nunca me atraiu a ideia de ter um túmulo, jazigo perpétuo. Essas palavras, inclusive, eu nem gosto delas. Mas ter uma casa, sim. Na minha juventude, quando eu tinha uns 24 anos, eu tinha um sonho de ter um apartamento e consegui. Mas, olha, foi uma dívida que eu terminei de pagar agora. Então, eu levei 30 anos pagando apartamento. Isso é terrível. E hoje em dia as pessoas não querem mais ter casa, né? Os jovens, se você for perguntar, eles querem só saber de uma coisa, viajar. Segunda coisa, viajar. Terceira coisa, viajar, tá? É. Então a gente está tendo uma mudança nisso daí. E aí eu penso, Sandra, a questão do usufruto, que a gente deve juntar dinheiro e gastar. Se a gente pensar assim, o esforço para juntar é muito menor. Entendeu? Então, se eu fizer um planejamentozinho, que é obviamente nesse tempinho que a gente tem aqui, não vai dar para falar sobre isso, mas em outras oportunidades será possível, a gente consegue calcular com razoável precisão quanto a gente precisa poupar, em que banco, em que conta, em que tipo de ativo, para chegar num determinado ponto da vida, ter uma determinada quantidade de dinheiro e consumir até a data da nossa morte. Por exemplo, no meu caso, tá? Vou usar o meu exemplo. Tenho 55 anos e tenho a ideia de viver até 95 se nada de errado acontecer. Para os alunos que eu estou dando aula, que têm 24, vão passar de 100 anos. É desse tipo de coisa que eu falo. Se eu estou com 55 e vou para 95, eu tenho 40 anos. É isso que eu tenho que pensar. Mas, Luiz, você pode morrer com 80. Poxa, eu fiz um planejamento onde eu vou ter errado com 15 anos, e aí a quantidade de dinheiro que eu teria guardado para 15 anos não tem jeito, eu vou ter que abrir mão, obviamente, vai ficar para o Ricardão, digamos assim, né? ou equivalente. Mas, inclusive, falar sobre isso com humor é importante, porque a ideia de morte é muito ruim. E a gente precisa atacar essa ideia ruim e saber que essa é uma variável muito importante para as finanças pessoais, principalmente para eu consumir o que eu tenho de direito. Então, esse planejamento, essa palavra usufruto, ela se refere a isso, Sandra, a juntar um dinheiro que é possível gastar. Por que possível? Sim, porque quem pensa em juntar 3, 4 milhões, por exemplo, eu garanto, não vai conseguir guardar. E aí vai passar isso para os filhos, e os filhos provavelmente vão perder isso em divórcio. Então, assim, eu estou sendo bem seco, sabe? Mas é uma coisa que a gente deve evitar. Porque, assim, se você assistir os filmes, os documentários históricos, ou ler os livros da Idade Média, ou o que seja, repleto de exemplos. As guerras foram construídas para isso, para você construir patrimônio para deixar a sua família. Quanto mais você tinha, mais você estava, né? Há cerca de alguns dias, a gente viu no Fantástico uma freira que tem bilhões de bilhões em dinheiro, propriedade. Interessante, não sabia, não. Legal. Porque ela era filha única e todo o patrimônio da herdou, família, né? Foi
ficou para ela e ela doou para a igreja. Olha E que aí, bacana. assim, é muito legal, mas o problema é o seguinte, até hoje não conseguiu passar efetivamente para a igreja, porque aí tem uma coisa que é o problema sério no Brasil, que são os impostos, né? Porque a gente está falando de dinheiro, a gente também tem que lembrar que é a questão do imposto, que eu acho que isso também é uma questão quando as pessoas trabalham, não pensam muito, que é o seguinte, eu vou, me ofereceu lá um salário, né? A gente vê, às vezes, as pessoas trocam de emprego por R$ 500. Mas ela não lembra que aquela diferença dos R$ 500, o, o leão, vamos chamar assim, ou o nosso sócio invisível, que é o governo, vai levar um pedaço, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa que a gente tinha que começar a falar um pouco mais também dentro da educação financeira, que é a questão dos impostos, não? Como Então, eles são usados, né? nesse planejamento que eu fiz sobre o que eu conduzo lá no Doutor Finanças, eu não me atento a essa questão dos impostos, mas todos os estudos que eu faço tem um ponto lá, desenvolver. Então, a tributação pessoa física é um ponto importante e que ele ainda vai entrar nesse meu planejamento também. E aí, o que eu faço? Eu consulto pessoas que são especialistas na área, como a doutora Leão, por exemplo. Né? Mas, assim, aquela declaração anual e tudo, isso aí eu acho que a maioria das pessoas sabe, não tem tanto problema. Mas quando chega nessa parte, e aí tem usufruto e sucessão, a gente tem que ficar atento para essa questão da sucessão. E a gente definitivamente não fala sobre isso. Por quê? Já pensou? Vamos supor, eu e você. Você é uma pessoa da minha família, próxima a mim, e eu sei que você está para morrer, digamos assim. Por idade ou por doença, alguma coisa assim. Como é que eu vou chegar, Sandra? Vamos conversar? Passa seus bens para mim. É muito difícil, né? A gente falar isso com um pai, com um avô, ou às vezes a família está um pouco brigada, e principalmente o formato da família vem mudando muito, né? Então, às vezes, você tem. O que é a família, né? Então você tem vários laços, meio irmão aqui, um enteado não sei aonde, um testamento que ninguém sabia que existia e tudo mais. Então, o grande lance é você se preparar, né? Constituir esses investimentos para juntar esse dinheiro, planejar gastar em vida e destinar o que você achar interessante para ainda em vida. Quando você faz essa sucessão, você procede a essa sucessão em vida, você gasta menos tempo, menos dinheiro e, principalmente, Sandra, atende o que você tem em mente. Então, no caso de eu querer doar alguma coisa, eu sei para quem eu vou estar doando. Quando a gente falece, por mais que o testamento seja perfeito, ele vai deixar de contemplar alguma coisa. Porque ele tem validade de 1 ano, se não me engano. Né? Muita coisa pode acontecer durante 1 ano. As pessoas podem brigar, pode nascer uma pessoa, pode morrer uma pessoa. Então, o grande lance é você, depois que já estiver gastando esse dinheiro, nesse planejamento sobre o qual a gente falou, você também já se desfazer do que você quer. Quando chegar o momento derradeiro, o que vai acontecer? Alguém vai lá e vai desligar o seu pagamento. Só isso. O restante já foi... Sabe, eu tenho a impressão que vai dar muito menos trabalho e vai ser uma coisa muito mais precisa. E, principalmente, quem compartilhar com essa ideia de não ter... não querer deixar herança, a pessoa vai poder aproveitar muito mais. E, efetivamente, na fase onde ele vai poupar dinheiro, ele vai se esforçar muito menos. Porque se ele souber usar os juros compostos a seu favor, ele não vai precisar de um esforço tão grande assim em termos de dinheiro. Né? Como eu tinha falado, 100, 200, 300 reais por mês, para quem hoje está com 20 e poucos anos, é mais do que o suficiente para fazer tudo isso aqui que a gente está falando. Então, essa questão da morte é muito interessante de falar e eu achei muito interessante. O Facebook está fazendo isso. Eu acho que também as pessoas começam a refletir, porque o Facebook vira para você e fala assim, se ele te manda de vez em quando, ele manda para você assim, quem é que vai administrar seu Facebook e encerrar a sua conta após sua morte? Eu nem sabia que o Facebook fazia isso. É fantástico. E aí, porque eu pensei nisso. A primeira vez eu pensei assim, que um aluno faleceu, e aí fica ali aquela conta, porque ele não tinha irmãos, ele não deixou para ninguém, não dá para pagar. Aí, quando eu recebi isso, eu falei, caraca, efetivamente. Aí eu falei assim, e agora? Aí eu peguei,
destinei para uma pessoa. Aí a pessoa recebeu um aviso do Facebook, olha, a Sandra te deixou com o administrador. Que isso? Eu falei, a gente tem que Sandra, pensar, né? Eu acho olha, que, e por isso eu que eu já. falei que eu acho que isso é uma coisa que a gente não, a gente tem que falar mais sobre esse Sim, planejamento. Porque eu, não tem uma coisa que você, morreu, desaparece. Não, cara, não desaparece, não. Fica eu, as contas para pagar, fica o inventário para fazer, então eu tem que planejar. cumprimentei. Eu cumprimentei uma pessoa que faleceu, ela morava no meu prédio, Ah, quase um ano depois ela já tinha falecido, isso é ruim. Então, essa é, efetivamente é uma providência que precisa ser tomada. Eu acho não, até que fiz isso também. talvez o Facebook pudesse até, a gente podia até ganhar dinheiro com isso, hein, Sandra? Eu tive uma ideia Não, aqui. O Facebook podia ter uma rotina de modo que você atesta a sua vida uma vez por mês. No mês que você não atestar, ele vai entender que você é morreu e cancela. isso. Ó, tá aí, vou mandar para o Facebook. Queria agradecer o Elias Cadar, nosso coordenador, que está aqui na live, que falando de planejamento, é isso mesmo, Elias. A gente tem que planejar até para morrer. Não adianta só comprar o Sinaf, não, que isso também é uma boa de comprar. Mas vale da gente também pensar nisso, né? Só Gente, lembrando, desculpa. Só lembrando que o nosso coordenador, Elias Cadar, ele está planejando uma live parecida com essa pelo Conselho Federal, tá, Sandra? Qualquer hora a gente vai ter uma transmissão lá por Brasília de uma situação parecida com essa para a gente contextualizar as finanças pessoais em meio a essa época da Covid. Da Covid. Não, Então, porque tem isso, eu acho que esse bate-papo não se encerra aí, né? Porque a gente tem pouquíssimos minutos, mas acho que uma outra coisa que eu acho que a gente tem que deixar falar também para todo mundo é que a gente tem, né, essa preocupação da educação financeira e educação fiscal lá no PVCC, que a gente está disponível para ajudar, né? E eu acho que a gente tem que falar dessas pequenas atitudes diariamente dentro de casa. Eu sei que a gente tem um problema no Brasil, que é uma desigualdade social muito grande, né? A gente tem pessoas que não têm boas condições de vida, mas que se ela se planejar, ela também consegue, né? Eu lembro há pouco tempo que atendi uma senhora que ela falou, não, consegui ajeitar com ela as dívidas dela, ela fez tudo, não sei o quê, caiu. O neto dela falou, pô, vai meu aniversário, me dá um tênis. Ela, como é que eu vai negar pro netinho? é Porque você complicado. acabou de pagar as dívidas e vai fazer uma dívida de um tênis. Ó, Então, assim, acho que a gente tem que pensar muito, falar cada vez mais nisso, né? Como é que você faz, dar instrumentos. Eu acho que essa dica que você deu dos livros, eu acho que é muito legal. Tem várias iniciativas que eu acho que a gente tem que cada vez mais falar, né? Quem sabe a gente põe lá no portal do CRC um bannerzinho de download com esses materiais. Vou fazer uma busca, a gente coloca lá o que é gratuito, que eu acho que vale a certamente. gente fazer, que eu acho que a Houve, gente tem que falar mais disso. houve até uma iniciativa da própria Bárbara, que acho que ela está nos assistindo também, a gente, ou não sei se foi a Bárbara ou se foi a Fátima, que a gente providenciou um curso, acho que tem 1 hora e 22 minutos, eu fiz um vídeo e coloquei no YouTube. Só que é um vídeo ainda muito rústico, que eu vou refazer, mas a gente está providenciando, como você falou, pode ser pelo conselho, pode ser pelo sindicato, pode ser pelas nossas páginas pessoais, dá para fazer bastante coisa gratuitamente. Eu queria falar só 2 coisas rapidinho antes do tempo acabar. Tem mais 5 minutinhos só. Pois é, o nosso amigo Adriano Gilioli, lembra lá de São Paulo? Sim, falei com ele outro dia, que ele fez uma Ah, live muito legal. então, teve uma vez lá naquelas reuniões que a gente fazia lá em Brasília, que eu tenho dúvida se ocorrerão de novo, porque agora tudo vai ser digital, né? Eu acho. Eu estava falando, e ele também gosta de educação financeira, eu estava falando assim para o grupo que a gente devia pensar justamente sobre essa questão de consumir todo o recurso em vida, e a gente teria que ter para isso a informação da data da morte.
Você lembra dele, ele é bem jovem, bem sucedido e tal, mas muito jovem. É. Ele ficou espantadíssimo. Ele falou, ele botou a mão na cabeça, Luiz, eu não tinha pensado nisso. Isso é muito importante. Aí ele falou, Luiz, vamos gravar um vídeo sobre isso. A gente gravou um vídeo sobre isso. Porque a informação era tão óbvia, e ele não tinha a menor noção de como considerar isso na vida dele. Aí, assim, a percepção que eu tive é que essa questão simples mudou um pouco a cabeça dele e muito jovem, né? Então, estar exposto à educação financeira leva a mudança de atitude, como esse exemplo. E, a propósito, o segundo ponto, vou ser breve, que eu sei que já está acabando o tempo. Só tem 2 minutos. O próprio Adriano, ele entrevistou lá o favelado investidor. Ele leva conceitos de investimentos para pessoas lá da comunidade dele e um parabéns para a gente. Ele é contador, está em estudo ainda, ele é acadêmico de ciências contábeis, ele está ensinando pessoas com baixa renda a investir em ação. Sandra, o microfone é para você encerrar. Mas aí, você falando disso, eu achei muito legal o Babu Santana, que foi um dos finalistas do BBB 20, né? E ele fez uma parceria com uma empresa de investimento, e aí a empresa está fazendo propaganda com ele, falando assim, você não ganhou dinheiro no BBB, mas você com investimento, então está fazendo todo um planejamento para ele, tá tem vários vídeos no YouTube, muito legal. Então, eu acho que a gente tem que falar mais disso. Então, vou ver com o pessoal da comunicação para a gente colocar tanto lá no site do CRC, né, que é o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, quanto do Sindiconte Rio, da gente botar uma pastinha com essas informações, com essas cartilhas. Lá a gente tem, lá no do CRC, a gente tem lá dentro do PVCC, a gente tem as cartilinhas de orçamento financeiro, de orçamento familiar, né, que foi feito pelo PVCC nacional. Então, eu acho que a gente tem que... pode pegar lá, fazer. O voluntariado ainda a gente está fazendo alguns planejamentos e fazendo as reuniões virtuais para a gente fazer as ações, mas a gente, se Deus quiser, a partir de setembro, que é o que a gente espera, que a gente já esteja... A previsão é setembro. Mas mesmo assim, a gente já começou a planejar, fazer algumas ações mais, mesmo que virtuais. Tem um minutinho. Luiz, queria muito te agradecer por essa live. Queria agradecer aqui a todos os colaboradores do sindicato que estão sempre com a gente, apoiando a diretoria, essa gestão 2018-2022. Todo dia a gente tem uma novidade, traz uma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles estão sempre apoiando a gente está com umas novidades aí que deve sair até amanhã. Queria dizer para as pessoas que essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube, então acessem lá. E que semana que vem, no dia 26, a gente terá uma live sobre condomínios. Porque, gente, eu sou síndica, estou arrancando meus cabelos aqui com essa questão da Covid. Então, a gente vai ter aqui semana que vem, com o Herrera e o Kleber, que vão conversar com a gente sobre essa questão da convivência mesmo, a convivência democrática dentro dos condomínios. E, gente, nos sigam nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. Todo dia tem notícia nova. Tá? E estou disponível, tá? Qualquer coisa, mais vezes. Isso. Muito obrigada, Luiz, pela parceria. E a gente... Tamo junto. E, gente, vamos fazer poupança. Essa pandemia veio para a gente entender que a gente tem que poupar. E só gaste o que tem. Essa coisa de gastar mais do que tem, né? Não pode. De cartão de crédito, cheque especial. Eu vi essa semana a coisa falando assim, 300 e poucos % de cheque especial. Tá louco, gente. 10 segundos. Isso. Gastar menos do que ganha. É isso. Com Educação certeza. Financeira completa. Só isso. Se não dá. Querido, gente, foi um prazer. Um beijo, obrigada. E sigam o Sindiconte Rio nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook. E se quiser acessar também via WhatsApp,
que todo dia a gente tem notícias fresquinhas para vocês, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Fiquem em casa e fiquem em paz. Amém.